Quero convidá-los todos, tanto os que nos ouvem pela internet, quanto os que estão aqui presentes, a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura dos versos 16 a 34. Atos 17, de 16 a 34. Essa conhecida história sobre a passagem de Paulo por Atenas vai servir de base para nossa meditação, tanto neste domingo quanto no próximo. Atos 17, a partir do versículo 16, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e o creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nesse mês de agosto, eu, o reverendo Bruno e o reverendo Derley, nos colocamos para pregar textos ligados à missão da igreja, já que este é o mês em que costumeiramente nós agradecemos a Deus pelo aniversário de nossa IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, no primeiro domingo que nós começamos a pregar sobre esse assunto, o reverendo Bruno nos conduziu através do texto Salmo 117, para que nós entendêssemos um Deus que chama todos os povos. No domingo passado, o reverendo Derley nos expôs o Salmo 96, para nos elevar à ideia de que os povos atendem ao chamado de Deus. E dois textos do Antigo Testamento, e agora nós vamos passar 2 domingos olhando para um texto do Novo Testamento. E esse texto do Novo Testamento vai servir para que nós enxerguemos como é que essa missão é cumprida em Cristo e ela é articulada pelos discípulos de Cristo, especificamente pelo apóstolo Paulo. Mas o que eu quero destacar aqui não é, eu vou falar um pouco sobre como Cristo é o cumprimento do propósito redentor de Deus, mas eu vou gastar mais tempo mostrando como é
que os discípulos então se dispuseram a realizar essa missão de anúncio às nações. E como é que nós podemos aprender com isso? Essa passagem que eu acabei de ler vai ser a base da mensagem não só de hoje, mas do próximo domingo. Tem muita coisa nessa passagem, então eu queria não só entender ou caminhar com vocês na ideia de o que é o avanço missionário acontecendo no livro de Atos. O livro de Atos fascina a gente porque lá as coisas acontecem assim em grandes proporções, não é? As conversões são assim aos montes, e às vezes a gente fica desejoso de saber qual é o segredo, né, do livro de Atos ou do ministério do apóstolo Paulo. Então, o que nós vamos olhar é para o método, a maneira como o grande missionário Paulo participa dessa missão. Então, na tentativa de entender um pouquinho melhor o como fazer missões, que a gente sempre fica desejoso assim, né? Pastor, eu sei que eu tenho que fazer, agora como é que eu faço? E não tem resposta fácil para isso, mas eu creio que a Escritura nos fornece algumas orientações importantíssimas, e eu quero falar delas tanto hoje como no próximo domingo. Hoje a gente vai falar sobre a postura missionária de Paulo. No próximo domingo a gente vai falar sobre a proclamação missionária de Paulo no Areópago, tá? Então hoje a postura missionária, no domingo que vem a proclamação missionária. Já que esse texto é rico e eu quero inseri-lo no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, então a gente vai hoje focar só na postura, não tanto no discurso dele no Areópago em si. No domingo que vem a gente gasta mais tempo com o discurso propriamente dito e como é que ele nos ensina a testificar do evangelho às outras pessoas. Quando eu falo de método, que esse é o meu propósito, né? Falar de método. Quando eu falo de método, eu preciso dar um alerta aqui. Que se eu não fizer o alerta, eu vou comunicar algo equivocadamente. Eu não quero que você tenha a impressão que nós vamos nos preocupar com estratégias, como se eu dissesse assim, ó, tenho a maneira certinha de você trabalhar lá em Utinga e fazer a coisa bombar, não é? Ou de começar um trabalho lá na Juta, ou em João Ramalho, e o negócio ir de vento em popa. Não tem a ver com estratégias. Quando eu falo de método, eu estou mais preocupado em falar de posturas. Por quê? Porque estratégias não são erradas em si, mas elas têm o grande perigo de se tornarem pragmáticas. O que eu quero dizer por pragmática? É quando a gente acha que ela vira fórmula de conseguir certos resultados. Não é incomum pastores como eu, líderes, não é? Quando vem um trabalho dar certo, pergunto assim, o que vocês fizeram para dar certo? As pessoas sempre vão a congressos de liderança ou de crescimento de igreja, porque é isso que elas estão procurando. Eu nunca vi pessoas procurarem um congresso de servidão. Ninguém promove um congresso de servidão. É sempre um congresso de liderança, um congresso de crescimento. A gente gosta de expandir e as pessoas estão atrás disso. Então, eu não quero que a gente aqui tenha a impressão de que nós temos que achar a fórmula. Eu vou lhes mostrar como é que Paulo fez, e se a gente fizer, a coisa vai dar muito certo. Crentes gostam de ouvir isso, seres humanos gostam de ouvir isso, mas isso não é saudável. Esse espírito pragmático sempre acha que vai encontrar uma maneira de fazer a coisa vingar. Antes disso, o que eu quero mostrar é o espírito com o qual a gente enxerga a missão, em amor a Deus e amor ao próximo. Qual é o espírito com o qual a gente enxerga a missão? E eu creio que essa história de Paulo, como o trabalho missionário dele como um todo, nos ensinam algumas coisas sobre esse espírito, essa postura que a gente deve ter em relação a missões. Então eu vou falar de 3 coisas. A primeira delas é que Paulo, a postura missionária de Paulo era assim. Ele era conduzido pelo Espírito e se via como parte do progresso da missão. Eu vou repetir. Primeira postura missionária de Paulo é que ele era conduzido pelo Espírito e se via como parte do progresso da missão. Eu estou falando que ele se via movido pelo Espírito porque, na verdade, quando Paulo ia de lugar para lugar, às vezes os estudiosos acham assim que ele tinha estratégias, mas ninguém entende a sua estratégia. Às vezes ele faz saltos de uma cidade para outra, passando batido por lugares que a gente diria, mas Paulo, você não foi nessa cidade? Como quem diz, cadê a sua estratégia de marketing?
né? Por que você pulou essa daqui? Por que você não parou nessa? E foi para aquela outra ali? Então, as viagens de Paulo, elas não são costuradas de forma planejada. Na maioria das vezes, a gente vê ele dando saltos de um lugar para outro, muito mais como oportunidades do que propriamente como plano bem realizado, não é? A segunda viagem missionária de Paulo, que é a viagem na qual ele tem esse momento em Atenas, que a gente leu, exemplifica isso. Por exemplo, ele passa por Bereia. Bereia não é uma cidade tão impressionante. Existem outras na região que são mais marcantes. Ele também vai para Atenas, e a gente está acostumado a ouvir muito de Atenas, mas Atenas fora gloriosa no passado. Ela não era mais a Atenas do 5º século antes de Cristo, a grande e gloriosa Atenas. Ela ainda continuava importante, mas não era nada tão grande como já fora. Então, a gente nem sabe por que ele chega em alguns lugares e nem por que ele sai de certos lugares. Por exemplo, depois de pregar no Areópago, você pensa assim, cara, ele teve a oportunidade de pregar no estádio, ou né, no Congresso Nacional, alguma coisa assim. Ele teve um lugar importante e aí ele vai embora de Atenas. Você fala assim, Paulo, o que deu contigo, cara? Por que você não ficou lá? Você conseguiu grande oportunidade, você estava num lugar tão marcante, tão conhecido. A gente não sabe por que ele chega lá, por que ele sai de lá, a gente não sabe. O que a gente sabe, isso a gente sabe, é que o Espírito está guiando esses homens. Sabe por quê? O livro de Atos começa assim. Os discípulos querem saber quando é que vai ser a restauração do reino. Aí Jesus fala assim, não compete a vocês saberem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles vão. E às vezes, eles mesmos são surpreendidos, não é? Filipe, o Espírito move para conversar com um eunuco. Quando a conversa está boa e o eunuco se converteu, sumiu Filipe da presença do eunuco. E diz que é o Espírito do Senhor que o leva e o Espírito do Senhor que o toma. Mesma coisa com Paulo. Paulo é mais surpreendente ainda. No capítulo 16, ele quer ir pregar na Ásia, mas ele não pode. Num outro momento fala que o Espírito de Jesus o impediu. Como assim? De pregar? Se fosse de pecar, eu entendia, né? Mas de pregar. Para mostrar que o Espírito estava dirigindo o apóstolo Paulo de uma maneira que ele nem sempre sabia para onde ele ia. Não é? Tanto é que ele teve, depois de ter sido impedido, ele teve um sonho e ele entendeu. Um homem da Macedônia disse assim, vem a Macedônia e ajuda-me. O Senhor Deus está nos dirigindo para lá. Não era uma estratégia cuidadosamente planejada. Não, mas certamente estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Então, esse tipo de condução, ora o Espírito fechando portas, ora abrindo portas, mostra para a gente que antes do que estratégia, Paulo é alguém preocupado em fazer parte da condução que Deus estava dando à missão da igreja. A condução que Deus estava dando. Vou dar um exemplo bem marcante e bem típico do apóstolo Paulo. Paulo diz que o evangelho de Deus é o poder para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego. Ele fala isso em Romanos capítulo 1, verso 16. Pois bem, quando ele fala isso, ele está ensinando para a gente, inclusive, que o evangelho foi, de certa forma, primeiro demonstrado aos judeus, mas que depois deveria alcançar outros povos, deveria alcançar também outras nações. E é isso que estava acontecendo no próprio ministério do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele se enxerga como parte de um progresso histórico escatológico. Eu explico. Tem um determinado momento no capítulo 13 de Atos, vou pedir para você abrir lá, capítulo 13 de Atos, em que Paulo está pregando o evangelho junto com Barnabé. Atos 13, no finalzinho do capítulo, eles estão lá na região de Antioquia, e aí a partir do versículo 46, fala assim, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, depois que eles foram rejeitados na sua pregação, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar,
fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Aí eles citam Isaías 49:6. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha que interessante, esse é o texto que Simeão cita no finalzinho do seu cântico, quando ele pega o bebê Jesus no colo. Falou, esse menino vai ser luz para os gentios. E de fato, era uma profecia messiânica. Agora Paulo diz assim, pois bem, Deus disse que a gente seria luz para os gentios. Ele chama a profecia para ele. Ele entende que ele também é parte do cumprimento de disseminar o evangelho às nações. Então ele estava continuando a obra de disseminação. Ele se vê como uma extensão da obra de Jesus no que tange a esse disseminar da verdade, demonstrando o entendimento que o próprio Lucas teve de que era Cristo quem continuava ativo na edificação da igreja. Aqui tem uma coisa importante para te explicar de Atos, que é muito bacana. No começo de Atos, o primeiro verso, Lucas, que é o escritor, escreve para Teófilo e fala assim, Teófilo, você sabe que no primeiro livro eu expliquei para você as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora no segundo livro você deduz que Lucas vai narrar o quê? Se o primeiro livro é o que Jesus começou a fazer e a ensinar, você deduz que no segundo livro é o que Jesus continuará a fazer e a ensinar. O livro de Atos, na verdade, não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, devia ser Atos de Cristo Jesus pelo seu Espírito. Porque o livro de Atos é a atuação do Senhor Jesus, por obra do Espírito, usando os apóstolos. Os apóstolos estão sendo guiados pelo Espírito de Jesus o tempo todo. E Paulo se enxerga como um guiado pelo Espírito de Jesus. É por isso que tem hora que parece estranho o Espírito impedir, mas depois vem um sonho dizendo, vai para Macedônia, ele fala, Deus está me guiando lá. E vai. E ele entende que agora é hora de ir para os gentios, e ele vai para os gentios. Isso é repetido mais 2 vezes no livro de Atos, ao ponto de Paulo ser conhecido como o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo para os gentios. O que isso demonstra? Mostra que Paulo sabia que boa parte do seu esforço missionário seria voltado para os gentios. O nosso texto é um exemplo disso. É um dos grandes discursos no livro de Atos e é proferido para gente que não tem a mínima ideia do que era a Bíblia. Mostrando para quem que o apóstolo Paulo ia levar o evangelho. Para gente assim, gente distante a tal ponto que não conhecia sequer alguma coisa do Antigo Testamento. Ele era apóstolo para os gentios e ele se via então como cumprimento, e a mensagem que ele levava era cumprimento da promessa feita a Abraão. Lembra que Deus disse para Abraão lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo entendeu que ir para os gentios, e na verdade Paulo iria alcançar muito mais os gentios do que Jesus alcançou. Jesus deu só vislumbres disso, mas serviu muito mais a casa de Israel do que gentios propriamente dito. São os apóstolos que vão levar isso adiante, mas eu quero destacar novamente que os apóstolos estão sendo guiados pelo Espírito de Jesus Cristo. Se no Evangelho de Lucas nós temos registrado aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, em Atos nós temos que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Então Paulo se vê parte disso. E ele entende que a disseminação da pregação do evangelho aos gentios é parte da promessa abraâmica. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 15, Romanos, você sabe, é uma carta bastante teológica. Isto é, muita gente diz que talvez seja a carta mais assim suculenta em termos de doutrina, de ensinos difíceis, não é? Romanos é uma carta assim. Mas olha que curioso, essa carta de Romanos, ela tem como intuito ser levado para a Espanha para pregar o evangelho, mas também levar uma oferta missionária para a igreja de Jerusalém que está carente. Paulo se enxerga como parte dessa interação das nações para a glória do Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele levou o evangelho primeiro para os judeus? E depois para os gentios?
pois agora ele está falando para os gentios assim: vocês deveriam contribuir para a igreja lá em Jerusalém, como uma espécie de retribuição da generosidade que veio da parte de Deus, de trazer judeus e espalhá-los por todo mundo para levar o evangelho de Jesus Cristo. Então, nessa troca de bênçãos entre nações, Paulo enxerga que a promessa abraâmica está se cumprindo. É por isso que é em Romanos que ele fala daqueles que são descendentes de Abraão, não é? Daqueles que são herdeiros pela fé. Ele fala isso em Gálatas também. Paulo está enxergando as nações compartilhando inclusive da identidade de Israel. Eles são tão povo, tão herdeiros quanto Israel era. Em Gálatas ele fala que em Cristo não existe judeu nem grego, quer dizer, há uma miscigenação. Em Efésios ele fala que Jesus quebrou a barreira de separação e agora gentios são co-herdeiros das mesmas promessas. Ele estava enxergando o cumprimento da promessa abraâmica. Nesse sentido, eu quero que esse primeiro ponto seja para você e eu entendermos que missão não tem tanto a ver com o que eu faço, sabe? Às vezes a gente fala assim, a gente tem que ser mais missionário, Eliezer. Tem que ser mais missionário, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. A gente perde de vista que quem está fazendo é o Senhor Jesus Cristo. Quem está fazendo é o Senhor Jesus Cristo. Num tempo e num espírito em que a gente costuma ser bastante ativista, de querer fazer e acontecer, a gente se esquece de que toda atividade nossa deveria ser, antes do que, não é que seja contrário a planejar, mas antes do que cuidadosamente planejada, mas é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito mais de postura de submissão àquilo que Jesus Cristo faz por obra do seu Espírito. Eu queria que você entendesse missão dessa forma. A nossa postura tem que ser muito mais de submissão do que grandes planos e muita ação. Nós iremos agir e nós podemos planejar, não há erro nisso. Mas essas coisas estão subordinadas a um espírito de quem se entende como parte da obra de Cristo Jesus, de conduzir as nações, ou o evangelho às nações. Paulo se via assim, e eu quero que você se veja assim. Não só o missionário que a gente ajuda, que está do outro lado do mundo. Eu queria que você entendesse você assim. Onde quer que Deus coloque você. Seja dentro de casa, falando aos seus filhos, seja na escola, testificando aos seus colegas, ou no trabalho, ou para algum lugar que você for, talvez distante, é possível, mas que você se entendesse parte de um avanço que vem da parte do Espírito de Deus. Quem edifica esse reino não é você, quem edifica esse reino é o Rei. Então, primeira coisa a sua postura é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me para onde quer que tu desejas. Segunda coisa que eu vejo na postura de Paulo, que a gente precisa aprender, é que ele enfatizou a abrangência e a igualdade de tratamento no alcance da missão. Abrangência e igualdade de tratamento no alcance da missão. Deixa eu explicar isso. Quando Paulo pensava em missão, ele pensava assim em alcançar o máximo possível, sem fazer acepção de pessoas. Essa era a postura de Paulo. Uma postura muito interessante, porque num tempo que as pessoas fazem estratégias e tem público-alvo, não é? Paulo, na maioria das vezes, não tem público-alvo. Quer ver um exemplo? A igreja de Filipos, a gente conhece 3 dos primeiros convertidos. Uma comerciante bem sucedida, provavelmente. Lídia, vendedora de púrpura, era provavelmente uma mulher rica. Um carcereiro e uma menina que era endemoniada. Olha que igrejinha para começar. Que timaço, né? É verdade. A igreja de Filipos começa muito plural, muito diversificada. Ninguém planejaria começar com esses 3. Não, parece que não combina. Um carcereiro que quase se mata, então já é tendente ao suicídio. Uma menina que era cativa do inimigo. E uma mulher que tem tanta predominância que nem o marido ou algum chefe da família é mencionado. A gente não sabe por quê,
Mas o curioso é que são famílias muito diferentes, pessoas muito distintas. E é assim que Deus começa. É assim que Deus começa a igreja de Filipos. Então, isso mostra como o próprio Paulo entendeu a abrangência e a igualdade de tratamento no alcance da missão. Veja, ele não media esforços para alcançar diferentes regiões. Ele estava disposto a ser levado daqui para lá, de lá para cá. As viagens dele são expressões desse seu espírito abnegado. A despeito de sofrer muito, né? Ele fala, sofri naufrágios, apanhei, fui surrado 5 vezes por judeus, porque era um castigo dos seus compatriotas. 40 chicotadas menos 1. Ele fala assim, e fui fustigado tantas vezes com varas, pregava em sinagogas quando é possível, é verdade, mas por vezes ele era expulso de sinagogas, e ele ia pregar em outros lugares onde ele tinha chance. De novo, não tem tanto a ver com estratégia, tem a ver com eu vou onde tiver gente. Tem uma história curiosa no capítulo 18, pouco depois da nossa passagem, em que Paulo, ele está pregando em Corinto, e ele não é bem recebido lá, e aí depois dele não ser bem recebido e ser expulso da sinagoga, ele vai para a casa de um homem cuja casa era do lado da sinagoga, parede com parede. Se eu não posso ir na sinagoga, eu vou pregar na casa do lado. Foi a oportunidade que apareceu. Não foi uma rixa, não foi estratégia, não foi dizer assim, eles vão ouvir a gente cantar. Não é isso. Tem a ver com a oportunidade que Deus teve. Ninguém planejou isso, não é? Mas isso mostra o seu espírito abnegado. Pregar na casa das pessoas é um bom exemplo de algo que não envolvia estratégia, mas oportunidade. Agora, pregar em lugares públicos envolvia grande perigo. Às vezes Paulo teve que ser tirado por uma comissão, né? Uma comitiva de proteção. Não é de volta aos cultos, é de proteção missionária mesmo. Não é? De dar algum tipo de resguarde para o apóstolo Paulo. Então, isso demonstra que participar da missão de Deus envolvia enfatizar essa abrangência, essa igualdade de tratamento no alcance da missão. Se desgastava para alcançar pessoas. Suas estratégias envolviam o alcance de pessoas. Quando ele usava de alguma estratégia, era porque tinha gente lá. Por exemplo, todo lugar que ele chega, várias cidades, diz que ele começava pela sinagoga. Por que ele começava pela sinagoga? Primeiro porque ele é judeu. Então, era o lugar, ele ia para o centro da comunidade judaica, porque lá ele tinha um ponto de contato para iniciar. Tanto um ponto de contato cultural, como religioso. E lá ele teria judeus e gente que não era judia, mas que estava adorando conforme o costume judaico. Então, esse era o primeiro lugar, mas é porque a sinagoga era ideal? Não, muitas vezes ele foi chutado de sinagoga. Era o lugar assim onde os convertidos mais importantes vinham para abençoar a igreja? Não necessariamente. Como eu falei, muitas vezes ele era desprezado pelos seus compatriotas, mas era o ponto para começar. Ele sempre focalizava as cidades, não só por uma questão de estratégia, mas por causa das comunidades judaicas. Por exemplo, quando ele tinha que procurar uma sinagoga, ele tinha que ir onde tinha judeu. Onde é que tinha judeu? Em grandes aglomerações. Não tinha em vilarejos. Era mais fácil se encontrar em lugares de maior estruturação. E lá, então, os judeus formavam uma comunidade, uma espécie de bairro étnico de São Paulo. E era para lá que Paulo ia, porque era o ponto de começar. Era o lugar onde ele ia começar, não é? Porque o desejo dele era alcançar pessoas. Claro que cidades tinham vantagem de ser centros culturais, de educação, muito trânsito de pessoas. Atenas é um exemplo disso. Ele está num lugar e ele prega numa praça, diz o nosso texto. Ele prega numa praça, tendo constante contato com muitas pessoas. E o texto dá a ideia de algo contínuo. Fala que ele também na praça, todos os dias, ele pregava aos que se encontravam ali. Então, ele tinha contato com gente. A praça era um lugar onde tinha mercado, onde as pessoas trocavam informações, ao mesmo tempo que faziam comércio. Então, era um lugar onde passava gente, era o centrão da cidade, ele estava lá, não é? Por quê? Porque o desejo dele era alcançar pessoas. Significa que Paulo era favorável a evangelismo de massa, né? Em praça pública ou em grandes estádios? Não, isso é uma estratégia muito recente. Significa que Paulo ia para casa de gente, para a praça,
para a sinagoga, onde ele encontrava pessoas. O desejo dele era ganhar o maior número possível. Ele fala isso em 1 Coríntios 9. Ele fala, eu me fiz judeu para com judeu, gentil para com gentil, a fim de ganhar o maior número possível. Ele se anulava com o intuito de ganhar pessoas. É por isso que ele não fazia acepção de pessoas, porque a ideia não era assim, eu acho que eu alcanço melhor grupo social BC. Eu acho muito difícil, acho que BC é a classe que eu... Não, acho que o meu negócio é C, D, assim. Você vê Paulo conversando com gente ralé da sociedade e no nosso texto conversando com a elite cultural. Porque, na verdade, ele não fazia acepção de pessoas. Ele estava desejoso de ganhar gente para Cristo. No nosso texto, ele falava tanto aos judeus e prosélitos nas sinagogas, mas também aos gregos na praça. Olha o versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. 2 tipos de missão totalmente diferentes. Não era porque Paulo era craque somente, é porque Paulo queria ganhar gente. Ele queria que pessoas viessem ao conhecimento salvador de Jesus. Portanto, ele não media esforços para alcançá-los. Quando ele discursa aos homens cultos reunidos no Areópago, ele não privilegia nenhuma cultura, ou classe social, como, por exemplo, os próprios filósofos atenienses que tinham ouvido ele lá na praça, não é? E que depois o conduziram ao Areópago. Ele poderia dizer assim, gente, é um privilégio muito grande estar aqui na Câmara com vocês hoje. O discurso não aparece isso, não é? Não tem assim essa introdução polida e diplomática, como você esperaria. Falar para homens tão nobres como vocês aqui, é um prazer conhecer os senhores. Não existe nada disso. Pelo contrário, quando ele está pregando, o que ele diz? De um só fez toda a raça humana, tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Ele fala isso no versículo 26. De um só fez toda a raça humana. Num tempo em que tem gente que luta por BLM, Black Lives Matter, mas que não se importa com aborto, eles fazem acepção de pessoas. O Evangelho tem que falar dessas coisas, dizendo que vidas se importam. Não importa se são negras, se são brancas, se estão no ventre ou se são idosas. Vidas importam. E onde elas estiverem, a gente tem que estar levando o Evangelho. É esse tipo de preocupação que o apóstolo Paulo tinha, que eu quero que a gente tenha. Nós sejamos desejosos de conhecer gente, de investir em gente. Nós temos que dar graças a Deus porque a gente tem um prédio assim, mas isso aqui nunca pode ser foco. A gente tem que gastar e se desgastar por causa de gente. Porque o coração missionário é aquele que enfatiza a abrangência e a igualdade de tratamento no alcance da missão. Por último, o apóstolo Paulo, a terceira e última postura, ele encarnou a condescendência abnegada e audaciosa da missão. Ele encarnou a condescendência abnegada e audaciosa da missão. O que eu quero dizer é que Paulo vai ter que se adaptar a cada grupo a quem ele fala. Isso faz parte de ser um missionário. O nosso texto mostra que ele está pregando assim para gente que vive num universo paralelo, não é possível. Porque ele fala de Jesus e da ressurreição, e todo mundo fala assim, esse casalzinho aí de deuses, eles são fortes? Aí você fala, como assim? Jesus e ressurreição, deuses? Né? Anastasis, a palavra grega para ressurreição, na cabeça deles era uma deusa. Olha que cultura distante da deles. Ao ponto de você falar de um conceito e eles entenderem uma deusa. Paulo está pregando para gente muito distinta dele, muito diferente dele.
gente politeísta, gente que pensa em tudo como sendo Deus. Tem vezes que a gente conversa com pessoas que parece que a mensagem não faz assim tanto efeito, porque ele tem outras categorias. Ser missionário significa adaptar-se ao máximo às categorias com quem você fala, as pessoas com quem você fala, e Paulo faz isso. Paulo é alguém que não passa a mão na cabeça deles. Quando ele começa o discurso assim, vejo que vocês são acentuadamente religiosos, ele não está dizendo assim, parabéns pela religiosidade, pena que vocês só erraram o Deus. Não é isso que Paulo está fazendo. Não está passando a mão na cabeça, não está dizendo assim, muito bem pelo esforço, pena que só foi mal direcionado. Não. Paulo está observando o desejo deles de adorar, mas ele vai confrontar sem temor a idolatria deles, é uma das coisas que ele mais fala no seu discurso. Então ele tem uma atitude crítica frente àqueles que ele está evangelizando, não é? Tem uma atitude crítica. Ele não passa a mão na cabeça. O texto do versículo 16 diz que ele estava em Atenas e o espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Pensa bem, tem idolatria em vários lugares do Império Romano, tá? Em várias cidades, mas em Atenas talvez fosse mais notório. Ou talvez o Espírito de Deus tenha mexido com ele, a gente não sabe, o que a gente sabe é que ele está antenado à cultura ao seu redor, e ele sabe agir criticamente nessa cultura. Então, no seu contato com os descrentes, Paulo sabe conversar com eles, aproximando-os, usando uma linguagem que eles entendem, mas os confrontando. E eu quero que a gente aprenda a fazer isso também. A gente deve aprender a nos colocar em meio a descrentes e procurar aproximá-los e exortá-los. Amor envolve as duas coisas, não é uma ou outra. Às vezes a gente acha que elas são excludentes. Pergunta assim, fulano, você tem evangelizado? Não, estou me aproximando. Estou primeiro me aproximando, depois eu vou falar. Como se fossem duas coisas diferentes. Elas não são diferentes. Elas fazem parte de um pacote só. Quando você aproxima pessoas e exorta, é porque você as ama. Você não arma uma arapuca para depois evangelizar. Entendeu? E Paulo faz isso. Ele não armou arapuca. A gente vai ver no próximo domingo que tipo de mensagem ele proferiu. Mas o desejo dele é ganhá-los. E nesse desejo de ganhar, ele é sensível às diferenças de pessoas para quem ele fala. Por exemplo, quando ele fala para judeus, ele sempre faz uso de passagens do Antigo Testamento. Ele conecta com o Messias que era esperado. Aqui, ele cita conceitos do Antigo Testamento, mas ele nunca diz, como falou o profeta Jeremias. Não tem. No discurso que a gente leu, ele está muito mais dizendo assim, como os poetas de vocês, aquele músico que é das grandes paradas aí que vocês escutam, então, ele não fala assim, 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 pois bem, é exatamente isso que Deus pede de vocês. Ele consegue conectar com a cultura deles. Então, Paulo se faz ouvir. E quando ele se faz ouvir, tem algumas coisas que chamam a minha atenção. Primeiro, ele não se afasta do mundo. Tem crentes que são péssimos nisso, que se isolam no seu gueto. Ele não se isola no seu gueto. Ele também não se submete ao paganismo, mas ele não se rebela contra as estruturas sociais. É interessante isso, porque esse é o evangelho mesmo. O evangelho, ele semeia dentro das estruturas sociais, mas ele não rompe com elas em revolução social. Eu explico. Quando Paulo escreveu a carta para um dono de escravos chamado Filemon, você não vê o que eu e você gostaríamos de ver, alguma coisa do tipo assim, e solta o Onésimo, viu? Porque escravidão não é bíblico. Não tem isso. A gente até gostaria de ouvir, mas não tem. Pelo contrário, ele ensina como é que se trata um escravo que agora é irmão. Como é que se trata um escravo que agora é irmão? Porque a fé agora vai falar mais forte dentro dessa estrutura social. Estou dizendo isso porque Paulo tem que fazer o mesmo em Atenas. Você vê um Paulo que não se isola, pelo contrário, ele sabe citar os poetas gregos. Ele diz lá no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele sabe citar a cultura, mas ele também não é sincrético, isto é, de misturar verdades bíblicas com conceitos humanistas pagãos. Ele confronta a idolatria.
Mas tudo isso sempre respeitando as estruturas sociais das cidades por onde ele passava. Ele não vem para o Areópago dizendo assim, que absurdo esse elitismo aqui, ó, precisamos igualar as classes sociais. Não tem nada disso. Ele respeita as estruturas sociais. É curioso isso. Isso nos ensina bastante sobre a postura dele. Uma postura de quem quer encarnar essa condescendência. Às vezes tem que tolerar certas estruturas que podem não ser as melhores, mas faz parte do trabalho missionário a gente adentrá-las e a gente se adequar a elas para anunciar o evangelho de Jesus. E Paulo faz isso. Ele é um missionário que tem que traduzir a mensagem e confrontar com essa mensagem. Quando eu falo traduzir, é que quando ele não cita as escrituras, mas cita os poetas, o que ele está fazendo é traduzindo a mensagem. A mensagem não tem que ser adaptada no sentido de que o seu conteúdo está antiquado. A mensagem ela é sempre relevante, mas ela precisa ser traduzida. Assim como a gente crê na tradução desse livro para diferentes idiomas, Paulo entende que todo missionário traduz. Todas as vezes que você vai falar de Jesus Cristo para uma pessoa, você traduz. Talvez você estiver falando com alguém que tem problemas com vícios, a ideia de um Salvador que é libertador pode ser muito forte. Se for falar para alguém que é mais da área do direito, talvez ele se fascine com a ideia de justificação. Pode ser que você adapte de tal forma que a tradução seja mais clara. O ponto é, Paulo traduz, mas sua tradução, como eu disse, não é passar a mão na cabeça. Ele tem como desejo confrontá-los e chamá-los ao arrependimento. E é certo que quando você confronta e chama ao arrependimento, sempre vai ter reações as mais diversas. O finalzinho da história diz isso. Ele teve gente que disse, peraí, ressurreição dos mortos? Ah, tá de brincadeira, né? Vai plantar coquinho lá na sua terra, por favor. Ressurreição de mortos? Né? Esses aqui são os gregos que achavam que o corpo era tudo de ruim. Você tem que ser liberto dele para você atingir o ápice da sua existência. Aí você fala de voltar para o corpo. Que salvação, isso é maldição, não é salvação. Então alguns zombam dele, outros mais educados falaram, te ouviremos em outra ocasião. Talvez interessados, a gente não sabe, mas alguns creram. E isso exemplifica o que acontece quando a gente chega no ponto. Quando a gente chega no ponto, sempre tem que ter uma reação. Ou é, Márcio, vamos parar, para manter a amizade. Ou dizer, a gente conversa depois, eu preciso aprender mais sobre isso. Ou, como é que eu faço para ser discípulo dele? Mas não pode ser diferente de uma dessas três reações. E foi o que aconteceu. A mensagem de Jesus Cristo sempre produz alguma coisa desse tipo. Eu quis, nessa mensagem, chamar a atenção de vocês da postura de Paulo, porque eu creio que Paulo exemplifica como o nosso Salvador se portou. Eu quero terminar com isso, eu quero terminar relembrando as três posturas que eu destaquei, como isso mostra Jesus. Veja só, eu falei que posturas que a gente vê na vida de Paulo são de Jesus, porque Jesus também colocou-se debaixo dos propósitos redentores de Deus. Ele foi submisso à direção do Espírito. O que eu quero dizer, o tempo todo no ministério de Jesus, você vê assim a ideia, eu vim fazer a vontade do Pai. Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O tempo todo ele fala assim. O tempo todo ele está desejoso de cumprir a missão do Pai. Então, colocar-se debaixo dos propósitos redentores de Deus é assumir a nossa missão. A nossa missão não é algo que a gente faz e Deus fica olhando de cima dizendo, parabéns, reverendo Bruno. Muito bom o trabalho aí, né, Santo André? Excelente. Gostei aí da maneira como está articulando. Não. A missão, quem está executando é Ele. Através daqueles que se colocam debaixo da sua direção. E o que a gente deve então esperar? Esperar o avanço desse reino, já que é Ele que conduz. Jesus Cristo fez isso. E a gente tem que ter o mesmo espírito, porque Paulo repete essa postura. Segunda postura que eu falei é de a gente enfatizar essa abrangência de alcance, não é? Que trata as pessoas sem acepção. Jesus fez isso. Jesus conversa com criança, Jesus conversa com doente, com leproso, com líder religioso. Não é espetacular?
Que você vê um Jesus que alcança Nicodemos, homem importante, um dos líderes dos fariseus, e aí lida com um leproso. Que alcança pessoas sem fazer distinção. Uma passagem que me marcou nessa semana, eu estava estudando um texto no qual a ressurreição da filha de Jairo. Aquele texto, ele começa e termina com uma história no meio, a história da mulher que tinha um fluxo hemorrágico há 12 anos. E o que é curioso é que Jesus vai mostrar graça na vida desses dois que são tão diferentes. Jairo é líder de sinagoga, homem respeitado. Ela é uma mulher cerimonialmente impura. E os dois são alvo da redenção de Jesus. Impressionante, o Salvador sempre agiu assim. Ele nos impressiona e o apóstolo Paulo foi no mesmo caminho, sem acepção de pessoas, alcançando o máximo possível. E por último, Jesus foi o exemplo maior de alguém que teve humildade de se baixar até os homens e adaptar a eles e chegar a eles onde eles estão para confrontá-los em amor. Jesus é o exemplo máximo disso. Paulo fez isso, mas ele tem um Senhor que fez muito mais disso. E eu quero que você aprenda então com Paulo, porque esse é o espírito com o qual Jesus ensinou a ser missionário. E isso não vale só, como eu falei, para aqueles que estão em lugares distantes. Vale para você e para mim, com quem nós tivermos contatos. Que Deus te dê a graça de ter a postura que combina com o Salvador Jesus. Que a nossa igreja seja marcada não só por estratégias, por ações, no sentido de quem planeja e faz e acontece. Que ela seja marcada porque ela tem a postura certa. Que ela tem uma postura santa. Uma postura de quem está debaixo da missão, executada pelo Espírito de Deus. Está enfatizando a abrangência e a igualdade dos homens que queremos alcançar. E se baixando para chegar aos homens onde eles estão. Que Deus dê a graça de nossa igreja agir com essa postura. Vamos orar, pedir que Deus abençoe. Feche os seus olhos. E depois nós receberemos a bênção. Ó Senhor, nosso Deus, ouvimos nesta noite acerca da postura missionária e isto faz tanto sentido quando nós ouvimos histórias de homens e mulheres que têm sido levados para lugares distantes, de forma tão abnegada, tão bonita, tão desprendida, pregam o Evangelho de Jesus. Mas nem sempre isso combina com a nossa vida. Nós que moramos por aqui, nós que não somos missionários profissionais. Essas coisas nem sempre parecem fazer parte do nosso cotidiano. Por isso, nossa oração nessa noite é que o Senhor mude isso. Que o Senhor nos ajude a enxergar que nós estamos debaixo da condução do Teu Espírito. E de que é Cristo quem conduz o avanço do reino. E nós somos meras peças na mão do grande oleiro. Portanto, Senhor, ensina-nos a ter um espírito de quem se enxerga como parte dessa missão. Que não esperemos obras mirabolantes e nem estratégias impressionantes, mas que nos coloquemos à disposição, nos coloquemos debaixo da direção do Teu Espírito. Pedimos que Tu nos constranjas de tal forma que a gente tenha vontade de ter contato com gente de todo tipo, não só gente que se parece conosco. Senhor, não é fácil conviver com gente diferente, não é, mas essa é parte da missão, isso expressa amor genuíno. Quando nós temos amizades com pessoas que não são o nosso tipo. Mas isso é ser bênção, Senhor. E ajuda-nos a abraçar essa causa, a ter essa postura, a se envolver com gente assim, gente diferente, gente estranha a nós. E ensina-nos a chegar às pessoas onde elas estão, a não termos receio de nos adaptar a elas com o fim de ganhá-las. Assim como o apóstolo Paulo tinha esse desejo, incendeia o nosso coração com esse desejo, para que a Tua igreja seja marcada por missões, não pelo investimento que ela faz na vida de outros que estão fora, mas pela postura que ela tem em relação aos que estão próximos dela. É isso que nós Te pedimos. Mexe com a nossa igreja, Senhor. Faz-nos ter esse espírito, essa postura.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.